Esta aqui é a China, talvez o país mais importante de toda a Ásia, mas logo ao seu lado temos a Índia, outra potência econômica e militar asiática. Estes países são divididos por uma imensa cadeia de montanhas, chamada de Himalaias. Esta cordilheira serviu como uma barreira natural entre ambos os países durante a sua história. E é aqui que a maior disputa territorial do mundo começa. A China é o país mais populoso do mundo, já a Índia é o segundo país com maior população. E isto faz com que ambos disputem o trono de país mais influente da Ásia. A China, por exemplo, na tentativa de aumentar a sua influência no mundo, está construindo um cinturão de megaprojetos e rodovias que ligam o país a diversos outros em toda a Ásia, incluindo países inimigos da Índia, como o Paquistão. Em resposta, o governo indiano está militarizando muito mais a sua fronteira com a China, ano após ano. E para entendermos tudo isto, vamos analisar esta situação ponta a ponta. O conflito por esta região se dá de muito tempo, dado que em 1914 o Império Britânico, que na época tinha o domínio da Índia, estabeleceu a linha de McMahon para delimitar os limites da fronteira da Índia e do Tibete, com os chineses não respeitando os limites. Mas foi apenas em 1962 que os chineses invadiram o território indiano de Ladakh e passaram a controlar a região de Aksai Chin até os dias atuais. E hoje, os conflitos daquela região se dividem em três partes diferentes, sendo a região da Caxemira no noroeste, a área central e, por fim, Arunachal Pradesh. Mas focando na Caxemira, que é a região mais militarizada e de maior conflito, são três áreas de conflitos principais, sendo a região da Caxemira indiana, administrada pela Índia, a região de Aksai Chin, administrada pela China, e a região da Caxemira paquistanesa, administrada pelo Paquistão. Com os indianos reivindicando o controle de todas as três regiões, já os paquistaneses reivindicam apenas os territórios sob controle indiano. Isto acontece pois ambos os países já foram um só, dado que em 1947 a Índia e o Paquistão estavam à beira da independência dos britânicos, e então o Império Britânico da Índia se dividiu entre os estados da Índia e do Paquistão. Na época, o Império Britânico da Índia era composto por vários estados menores, que faziam parte do Império, mas eram liderados por um monarca, e com a divisão isto ocasionou em que os estados monárquicos pudessem escolher se iriam ceder à Índia ou ao Paquistão. Em geral, os estados muçulmanos integraram o Paquistão, já os estados hindus integraram a Índia. No entanto, a Caxemira era um caso peculiar, pois o governante Maharaja era hindu, mas o povo da região era de maioria muçulmana, e isto acarretou em diversos conflitos entre o governante Maharaja e milícias muçulmanas. O governante, na tentativa de deter as milícias e rebeliões, pediu ajuda à Índia e, ao fazer isso, cedeu a Caxemira. E foi neste momento que começou a Primeira Guerra pela Caxemira, que foi travada entre soldados indianos e as tribos paquistanesas. E isto acarretou hoje em dia na rivalidade entre os dois países pelo controle da região. Mas, saindo daqui e olhando para outra parte da disputa territorial no leste, temos isto: o estado indiano de Arunachal Pradesh, com os chineses reivindicando este território. Depois daqui temos o Butão e o Nepal, que separam a China da Índia, mas no meio temos um pequeno ponto da região indiana de Sikkim, onde também ocorrem graves conflitos. E o aumento das tensões é dado, como dito antes, pelo novo cinturão chinês, que está cercando a Índia e principalmente a ignorando do novo projeto, dado que o governo da China está construindo portos e rodovias no Sri Lanka, Mianmar e no Paquistão, todos países vizinhos da Índia. E aqui no Paquistão, o projeto é maior ainda, com os chineses construindo o corredor econômico do Paquistão, que contará com rodovias e ferrovias, além de diversas indústrias por todo o país, o que preocupa a Índia, já que o Paquistão é o seu maior inimigo.
Além disso, os chineses também estão construindo uma gigantesca ferrovia que ligará literalmente a China até a cidade de Londres, passando pelo Cazaquistão, Rússia e por vários países europeus, além da nova Rota da Seda, que ignora completamente a Índia. Mas os problemas não acabam por aqui. Estas aqui são basicamente as regiões de comércio marítimo mais importantes do mundo. O Estreito de Bab el-Mandeb, que liga quase todo o comércio marítimo mundial entre a Europa e a Ásia. O Estreito de Hormuz, que liga os maiores produtores de petróleo com o resto do mundo. E, por fim, o Estreito de Malaca, onde temos os países economicamente mais importantes da Ásia. O problema é que a China tem projetos de infraestrutura em quase todas estas regiões, e isto poderia acarretar pelo controle destes estreitos e banir, assim, produtos vindos da Índia. Mas, em uma contração, a Índia começou a trabalhar na estratégia do colar de diamantes. O governo indiano está realizando acordos de acessos a bases militares estratégicas ao redor do mundo. Dado que em 2018 o primeiro-ministro indiano Modi assinou o acordo com Singapura para a marinha indiana poder reabastecer os seus navios e rearmá-los naquele porto. O mesmo aconteceu com os portos de Sabang na Indonésia e com o porto de Duque no Omã, com os indianos conseguindo acesso assim ao Estreito de Malaca, onde passam mais de 70% das importações de petróleo chinesas e 60% de todas as importações do país asiático. A estratégia indiana engloba também acordos de cooperação entre países, sendo o primeiro deles a Mongólia, que terá um acesso à linha de crédito indiana para o desenvolvimento do país. Posteriormente, o Japão, que junto à Índia vão colaborar no corredor de crescimento Ásia e África. E isto resultará, se conectarmos todos os pontos citados acima, no colar de diamantes indiano, que poderá manter o país tendo a sua influência na Ásia. E não só isso, mas tem um detalhe que preocupa o governo chinês. A população da Índia está concentrada nos estados indianos do norte, como Bihar, Uttar Pradesh, Haryana e Punjab. Estes estados indianos correspondem a quase 30% da população indiana. E do outro lado, na China, ocorre exatamente o contrário, com as províncias mais populosas, sendo elas Guangdong, Shandong e Henan, todas na costa leste chinesa. Por sua vez, a região mais próxima da Índia, o Tibete, tem apenas 3 milhões de habitantes, sendo a penúltima região administrativa mais populosa da China. Mas este gigantesco conflito que ocorre aqui só não é mais intenso por causa exatamente da barreira natural. A verdade é que, por ser uma região extremamente montanhosa, a dificuldade em acessá-la é muito alta. E é exatamente por isso que não há grandes bases militares nesta região, e sim pequenos pontos estratégicos de cada lado. Para se ter uma noção, no lado chinês, para se ter acesso à região de Aksai-Chin, existe apenas uma rodovia que leva até lá, a G219, que se estende por praticamente todo o Tibete. Já do lado indiano, existe o maior número de estradas que se estendem por toda a Caxemira indiana. E por ambos países não terem um consenso em relação às fronteiras, elas são desmilitarizadas em certas áreas, e isso faz com que ocorram vários confrontos físicos entre militares, dado que em 15 de junho de 2020, na região de Ladakh, cerca de 300 militares indianos e chineses se confrontaram com apenas a sua força física, e mais de 40 militares morreram. Mas estes conflitos não têm data para acabar, já que as tensões e a corrida para se tornar a maior e a principal potência da Ásia só aumentam, e com a imensa expansão chinesa por toda a Ásia, isso só tende a acarretar em uma piora daquela região. E este foi o maior conflito territorial do mundo. Se você gostou deste vídeo, pedimos apenas que você nos siga no nosso Instagram. Por lá você pode ter um contato mais próximo conosco e entender mais sobre geopolítica.